Vamos lá, pessoal, agora fazer alguns exemplos do tópico soluções para equações diferenciais ordinárias, homogêneas, lineares, com coeficientes constantes, tá? Esse aqui é o material que está acompanhando o do Google Classroom sobre esse tópico. Então, aqui eu estou fazendo, vou apresentar a solução, apresentar os exemplos, as soluções dos exemplos que constam lá no final dos slides e no final do vídeo sobre a matéria, aquele vídeo teórico. Então, vamos lá. Estou fazendo com certos detalhes aqui, vamos trabalhar junto. Bom, o primeiro enunciado é esse, né? Determine a solução geral. Na verdade, é o enunciado único que tem aqui. Tem um pouco diferente no final, que é sobre PVI, mas a gente vê já. Então, vamos lá. Determine a solução geral para essa equação. Bom, olhando para ela, com base no que a gente já viu do tópico de hoje, a gente identifica fácil que é uma equação linear, uma equação diferencial linear, homogênea, com coeficientes constantes. O método para resolver ela, a gente lembra, né? A gente supõe uma solução exponencial, tá vendo? Supõe uma solução exponencial, suponho que ela satisfaz a equação, né? Supor que ela é solução para a equação é substituir e exigir igualdade. E colocando ela na equação, exigindo a igualdade, a gente vai chegar nisso aqui, né? Ó, onde aparece o y, onde aparece o y' e onde aparece o y duas linhas. Substitui, coloca o exponencial em evidência, né? Observe que você está exigindo a igualdade, na hora que você botar o exponencial em evidência e exigir igualdade ainda para todo x, essa última identidade vai ser válida se e somente se a gente estiver buscando os m's que satisfazem essa equação aqui, que são nada mais, nada menos do que procurar as raízes do polinômio de grau 2. E para esse polinômio de grau 2, aplicando Bhaskara, a gente vai achar as raízes m1 e m2, que é 3 e menos meio. Não importa a ordem não, tá? Eu poderia ter invertido, chamado m1 de menos meio e m2 de 3, tanto faz, tá bom? Chegamos nessas raízes. Uma vez que eu tenho as raízes, a minha hipótese inicial fala o quê? Bom, eu vou pegar o m1, eu pego o m1 e plugo lá onde apareceu o m, né? Na minha suposta solução, pego o m2, plugo lá onde apareceu o m também. Então, quer dizer que eu tenho a primeira solução, que eu chamei exponencial de 3x, e eu tenho uma segunda solução, que é o exponencial de menos meio x. Então, pela teoria que a gente viu, a gente entende que eu tenho duas soluções que são linearmente independentes. Tudo isso já está garantido pela teoria que a gente viu, né? Note que a gente está falando no caso de raízes distintas, tá bom? Porque o delta é positivo. O delta é positivo aqui nas nossas contas. No caso de raízes reais e distintas, já caracterizadas aqui pelas continhas, duas soluções linearmente independentes, eu posso partir direto e escrever a solução geral, que é essa combinação linear genérica aqui, ó, onde é uma constante genérica multiplicando a primeira solução, mais uma constante genérica multiplicando a segunda solução. Quando eu falo constante genérica, é que você pode escolher qualquer uma constante e botar no lugar de C1, C2, quaisquer constantes, e você ainda vai estar gerando assim soluções para essa mesma EDO. Você vai estar gerando todas as soluções dessa EDO. Por isso chama solução geral. Certo? Então, o primeiro exercício está ok, feito. A solução geral para essa EDO é a combinação linear genérica das duas soluções linearmente independentes que a gente obteve. Tá bom? Partiu para o segundo exemplo. O segundo exemplo é essa EDO, mesma situação, uma EDO linear homogênea, EDO linear homogênea com coeficientes constantes 1, menos 10 e 25. Então, estamos querendo descrever a solução geral para essa EDO. O que a gente faz mesmo? Supõe uma solução do tipo exponencial. A solução do tipo exponencial vai estar sempre associada às equações com coeficientes constantes, lineares com coeficientes constantes. Suponho isso como sendo uma solução. Na hora que eu substituir na EDO essa suposta solução, né, exigindo a igualdade, organizar ela, a gente vai chegar na equação auxiliar. Aqui eu já fiz direto, tá vendo? Quando a gente pegar o costume de fazer as contas, a gente já pode escrever direto a equação auxiliar, tá bom? Não perdendo de mente que a gente está supondo soluções exponenciais. Então, chegamos na equação auxiliar, vamos achar as raízes para essa equação. Através do Bhaskara, a gente obtém o seguinte, que o delta é igual a zero, então aparece aqui somente uma raiz real, tá bom? Então, a gente só tem uma raiz real. O que eu faço com essa raiz real? Eu pego ela e plugo lá no exponencial
e obtive aqui essa solução. Tenho uma solução para esse EDO linear homogênea de ordem 2, tá bom? EDO linear homogênea de ordem 2 com coeficientes constantes. Eu só tenho uma solução. Mas se eu quero a solução geral, como é de ordem 2, eu preciso de duas soluções linearmente independentes. Não preciso ficar pensando muito, porque a gente já tem um método prontinho lá atrás, descrito, provado e comprovado, que diz pra gente que se eu tenho uma solução, eu posso construir a segunda, né? A segunda, ela pode ser descrita através da primeira. Ó, observe que esse método da construção da segunda solução, esse que a gente vai utilizar agora, serve para essa situação de coeficientes constantes. Ele diz que nessa situação, basta eu pegar e multiplicar pela variável independente do problema a primeira solução. Então, agora eu tenho duas soluções linearmente independentes, a y1 e a y2. Elas são linearmente independentes, portanto, elas formam um conjunto fundamental de soluções para a EDO que a gente está estudando nesse exercício. E, portanto, a solução geral é a combinação linear genérica das duas. Tá bom? Essa aqui vai ficar como a solução geral, tá? C1 e C2 são constantes que eu posso escolher do jeito que eu quiser, certo? Mais um problema resolvido. Então, caso que o delta é igual a zero, a gente tem aqui que a gente usa a solução única que o problema dá e a solução que a gente constrói com as informações dadas. Tá bom? Exemplo 3. O exemplo 3, adivinha? Exemplo, vai ser agora cobrir o caso complexo, né? Então, essa EDO é apresentada pra gente. Novamente, uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes, tá? Aqui todos os coeficientes são iguais a 1 nesse caso. Coeficientes constantes, e o método, mesma coisa, a gente supõe uma solução do tipo exponencial, porque a gente está lidando com uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes, supõe uma solução do tipo exponencial, então eu vou exigir que essa função satisfaça a EDO, então exigindo que ela satisfaça a EDO, ela vai satisfazer a EDO somente se M satisfizer essa equação auxiliar, tá bom? É a equação auxiliar, então a gente chega nisso. Quais são os M's que satisfazem isso? Os M's que satisfazerem essa equação são os M's que eu vou plugar aqui e eu vou obter as soluções que eu estou procurando. Só que os M's que satisfazem essa equação são obtidos pelo Bhaskara, né? Através da fórmula de Bhaskara, que no caso é as raízes do polinômio de grau 2. Então, a gente calcula através dessa formulazinha aqui, né? Só substituindo, então vai ficar essa primeira expressão, menos B, mais ou menos B ao quadrado menos 4 a ser dividido por 2A. Já apareceu aqui quase que o delta. Olha quem vai ser o delta aqui no caso. Delta é igual a menos 3, então o delta é negativo. Então a gente já entende que vão aparecer soluções complexas. Vamos fabricar, organizar soluções complexas deste polinômio que a gente está estudando. Então, descendo aqui um pouquinho, então vamos organizar. Eu simplesmente escrevi o menos 3 como esse produto de menos 1 vezes 3 aqui dentro da raiz. Distribuir a raiz nesse caso porque a gente está olhando que a gente está fazendo conta sobre os números complexos, então lá nos números complexos a gente pode fazer essa conta, nos números reais a gente não pode, né? Então aqui como a gente está sobre os complexos, agora eu posso chamar esse cara daquela notação que a gente conhece bem, a gente chama de I, o raiz de menos 1, tá bom? É o que a gente está fazendo aqui agora, eu simplesmente organizei essa conta daqui para cá, e aparece o menos meio, colocando agora em denominadores separados aqui, né? Eu estou obtendo a parte real, que vai ser menos meio, e a parte imaginária, que vai ser a raiz de 3 sobre 2. Observe que, dado um número complexo, eu sempre consigo escrever ele como sendo um número real mais unidade imaginária, que multiplica outro número real, tá bom? Alfa e beta são números reais, certo? Então, nunca vai ter um i acompanhando aqui o beta, tá bom? Às vezes esse problema ocorre, mas não tem. Alfa e beta são números reais, ok? Então, caracterizamos aqui quem é o alfa e quem é o beta. Uma vez que eu tenho isso, eu posso construir duas soluções linearmente independentes nesse caso complexo. A primeira é esse exponencial, elas são da forma, lembra? Ó, exponencial alfa x cosseno beta x, e a outra é exponencial alfa x seno beta x. São as duas soluções, y1 e y2, que a gente construiu lá na teoria. Então, a primeira é exponencial alfa x cosseno beta x, a segunda é exponencial alfa x seno beta x. São duas soluções linearmente independentes para esse EDO, então elas formam um conjunto fundamental.
Então, se elas formam um conjunto fundamental, a gente pode escrever a solução geral, que nada mais é do que a combinação linear genérica aqui das duas, em que C1 e C2 podem ser escolhidos de maneira arbitrária sobre os números reais. Mais um exercício feito. Ok? Vamos fazer o último exemplo aqui, que é um PVI. O PVI aqui no caso é dado uma EDO de ordem 2 e dado duas restrições aqui. Resolva o PVI. A ideia de resolver o PVI é, primeiro, a gente resolve a EDO do jeitinho que a gente acabou de fazer nos exemplos anteriores e de posse da solução geral da EDO, a gente vai aplicar essas restrições para poder obter quais são as constantes C1 e C2 que vão caracterizar a solução do problema de valor inicial. Tá? A gente vai utilizar as restrições e vai conseguir dar uma cara para essas constantes aqui, vai conseguir particularizar essas constantes. Então, certo. Primeira coisa que a gente faz é, primeiro, para a EDO, a gente vai só tratar da EDO nessa primeira parte do problema, tá? A gente vai supor novamente uma solução exponencial e vamos achar os OM ou os M's que satisfazem a equação. Então, colocando essa solução, né, supondo que ela satisfaz a EDO, substituindo exige igualdade, a gente vai alcançar essa equação auxiliar. Essa equação auxiliar vai dar o que para a gente? Substituindo pela fórmula de Bhaskara, a gente chega nisso. Acabamos de caracterizar aqui na segunda linha que o delta é menos 36. Se o delta é menos 36, a gente consegue reorganizar isso daqui e chegar nessa cara para as raízes da equação auxiliar, tá bom? Para as raízes da equação auxiliar. Então, a gente entendeu que alfa é igual a 2 e beta é igual a 3. Tá vendo? O sinal ficou aqui paradinho, ó. Os sinais mais e menos eu simplesmente ignoro, tá? Eu só levo o valor absoluto do beta. Isso que eu quis dizer, eu só levo o valor absoluto porque o sinal está lá na frente. Eu poderia levar o menos 3, não teria problema ele aparecer dentro do cosseno e do seno. A gente usaria o fato de o cosseno separo do seno ser uma função ímpar. Só que em vez de eu ficar pensando nessa situação, eu simplesmente falo que eu levo o valor absoluto de beta. Isso funciona muito bem, tá bom? Então vamos lá, uma vez que eu estou de posse de alfa e beta, né? Novamente observe que a gente está com o formato M1 é igual a alfa mais ou menos de beta, tá bom? Só para ver que de fato caracteriza bem a solução, enfim, caracteriza só qualquer número complexo. A gente tem alfa e tem beta, a gente pode relembrar novamente do formato das soluções, no caso complexo, y1 e na alfa, e na alfa cosseno beta x, y2 e na alfa x seno beta x, certo? Então, uma vez que eu identifiquei quem é alfa, quem é beta, fica fácil eu caracterizar soluções. A y1 nessa situação vai ser esse cara aqui. E na 2x, esse é o alfa, e cosseno beta x, achei o cosseno 3x é o beta. E na alfa x, seno na beta x, lá, alfa 2, beta 3 novamente. Então, a gente tem essas duas soluções que nós sabemos já da teoria anterior, que são linearmente independentes, portanto formam um conjunto fundamental. Então, quando eu já determinei essas duas soluções pelo problema, eu já posso direto escrever a solução geral do problema, porque está tudo isso já embutido aqui atrás na teoria, já está embutido na teoria, e a gente pode então escrever a solução geral, ok? Então a solução geral vai ser a combinação linear genérica da y1 e da y2, em que C1 e C2 são quaisquer constantes. Então o que a gente acabou de determinar é o seguinte, para EDO, para essa EDO, não importa quais constantes eu coloco aqui no lugar do C1 e do C2, isso aqui sempre vai ser uma solução para aquela EDO. Mas agora eu não quero só a EDO. Além da EDO, eu estou adicionando essas duas restrições. Se eu colocar essas duas restrições no meu problema, agora a gente vai descobrir quais as constantes que satisfazem esse problema e particularizar o C1 e o C2 de maneira que eu tenha a solução do meu PVI. Então, para isso a gente vai fazer o que? Antes de sair fazendo conta, a gente precisa observe que a restrição primeira diz pra gente quando na solução geral x igual a 0, y igual a menos 1. E ainda fala o seguinte, que quando eu olho a derivada da solução geral no zero, a derivada vai ser 2.
bom? Fala aqui o seguinte, que o gráfico da função passa pelo ponto 0, menos 1, certo? E a derivada no zero é igual a 2, tá? E a derivada da solução geral no zero é igual a 2. Então, quer dizer que eu vou precisar da derivada da solução geral. Precisar da derivada da solução geral. Então, por isso que eu coloquei aqui em azul só a continha da derivada. É bom você fazer esse rascunho, que às vezes dá uma continha, uma conta um pouco maior, e no caso deu, né? Então, o que eu fiz aqui foi só calcular a derivada da solução geral, tá bom? Aplicando regra do produto, todas as regras necessárias aí, derivada de regra da cadeia também acabou aparecendo. Então, eu já tenho a derivada que eu vou precisar, eu já tenho a y, né, que é a solução geral. Agora eu só vou aplicar no zero igual a menos 1, aplicar no zero igual a 2. Foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Vamos olhar só para essa restrição aqui primeiro, ó. Essa restrição que é y de 0 igual a menos 1. Y de 0 é igual a menos 1. Mas o que é y de 0? É eu pegar a solução geral, aplicar 0 onde aparece x, foi o que eu fui fazendo. Já está igualado a menos 1, que é onde, quando x for 0, o y é igual a menos 1. Então, essa conta aqui do lado direito, depois de uma certa organização, ó, vamos lá, ó, exponencial de 2 vezes 0 é exponencial de 0, que vai dar 1. Então, e cosseno de 3 vezes 0 é cosseno de 0, que vai dar 1. Então, aqui vai dar C1, esse termo vai dar C1. Aqui, como eu tenho seno de 2 vezes 0, que é seno de 0, vai dar 0, então esse termo inteiro vai se anular. Então, esse termo se anula, só vai sobrar aqui o C1, certo? Então, C1 é igual a menos 1. Foi o que eu escrevi desse lado aqui. Então, a gente já conseguiu caracterizar a primeira constante do problema de valor inicial, C1 é igual a menos 1. Agora, eu vou utilizar essa outra restrição aqui, ó, que diz o seguinte, que a derivada da solução geral no zero é igual a 2. Então, é o que eu escrevi aqui, ó, a derivada da solução geral no zero é igual a 2. Mas o que é a derivada da solução geral no zero? Eu simplesmente vou lá na derivada, essa continha azul, e onde tem x eu coloco 0. Foi o que eu fui fazendo aqui, ó. Apareceu 0, apareceu 0, apareceu 0, apareceu 0. Tem alguns termos a mais aqui por causa que é uma derivada, certo? Então, vamos lá, ó. Cosseno de 3 de 0 é cosseno de 0, que é 1. Cosseno de 3 de 0 é cosseno de 0, que é 1. E exponencial de 2 vezes 0 é exponencial de 0, que é 1 também. Então, aqui vai dar 2 vezes C1. É um primeiro termo que sobrou, tá bom? Mas o C1 é igual a menos 1. Eu já coloquei ele aqui, certo? Próximo termo tem aqui, ó, seno de 3 vezes 0. É um produto e eles estão sendo multiplicados por seno de 3 vezes 0. Seno de 3 vezes 0 é seno de 0 e seno de 0 é 0. Então, essa conta se anula. Mesma coisa aqui, ó, aparece um seno de 3 vezes 0 que é seno de 0. Esse termo inteiro vai embora também. Esse outro termo é o que sobra. Cosseno de 3 vezes 0 é 1. Exponencial de 2 vezes 0, exponencial de 0 também é 1. Então, vai ficar 3C2. Então, deu aqui o 3C2 que sobrou também, certo? Essa conta aqui vai dar menos 2. Quando eu passar para o lado de lá, ou seja, somar o 2 dos dois lados, vai ficar 4 dividido por 3, vai dar 4 terços. Obtemos aí, assim também a segunda constante do problema. E uma vez que, utilizando as restrições do PVI, eu obtive essas duas constantes, eu volto na solução geral, da EDO, substituo os valores de C1 e de C2 que a gente obteve. Substitui os valores de C1 e C2 que a gente obteve e vai ficar a solução do PVI. Portanto, a solução do PVI foi o que a gente obteve e ela vai ficar da seguinte forma, ó. Esse último, portanto, não tem não, tá? Portanto, a solução do PVI é, dois pontos, y vai ser o quê? Aqui, menos 1 é a primeira constante, tá vendo? Onde ia aparecer o C1, menos 1 é a primeira constante, vezes a y que a gente obteve, C2 a outra constante, tá? Mais C2, vezes a outra parte da solução geral, beleza? E essa daqui, então, caracteriza, por fim, a solução do PVI que a gente estava estudando agora inicialmente, certo? Então, foram aí 4 exemplos, acho que dá para dar uma ajuda em próximos e, inclusive, na atividade avaliativa que segue também junto do material do GC. Valeu, pessoal!